Esse vídeo é para você que é CLT. Com certeza será um dos vídeos que pode ser mais importante da sua vida. Sem edições, sem ter que falar engessado alguma informação que algum script que alguém me deu. Eu sei que a sua jornada deve estar muito dolorosa, de saber que todos os dias você precisa sair cedo e chegar tarde. E parece que você está nesse loop que não tem fim. Trabalho duro, cansativo. Você vê outras pessoas prosperando e parece que a sua vida ela não sai do lugar. Parece que você tenta, mas parece que nada para você dá certo. E eu sei exatamente como que foi isso. E a minha jornada começou quando eu tirei a minha carteira de trabalho também, que foi aproximadamente em 2001. Que aí eu consegui meu primeiro emprego, eu falei, uau, né? Eu ganhava R$ 220. Eu tinha aproximadamente 14 anos de idade. Comecei cedo porque vim de uma família muito humilde, minha mãe teve que realmente dar o sangue para poder trazer o pão de cada dia para dentro de casa. E, cara, eu vi toda aquela cena, né? Toda aquela história diante dos meus olhos. Meu pai abandonou a gente cedo e nossa mãe foi pai e mãe pra gente. E o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é uma lição que não só para mostrar para vocês que eu consegui, mas mostrar um pedaço da minha vida, como que eu fiz para chegar até onde eu cheguei e quais foram os processos, quais foram as dores, as dificuldades que eu tive. Porque hoje na internet a gente vê muitas pessoas falando que é fácil, que é simples. Mas você sabe que não é simples, você sabe que não é fácil, você sabe que está sendo difícil. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, que geralmente deve estar acontecendo com você. Em 2006 eu continuei trabalhando. E aí em 2008 eu já comecei a perceber que eu estava assim, igual você está. Eu comecei a perceber que não era só trabalhar igual um condenado, né? Trabalhar arduamente. Porque eu cheguei a trabalhar em 2 empregos e eu não consegui realmente viver aquilo que eu imaginava que se eu ganhasse um pouco a mais, seria melhor. No começo, poderia parecer até que seria melhor, mas no final você sabe que aumenta a dívida, aumenta o processo, aumenta a carga trabalhada e no final você não consegue viver, ter uma vida boa. E foi que eu comecei a realmente tentar me identificar com o mundo do empreendimento. E aí, em 2009, né, eu dei um basta, saí do meu último emprego e montei um comércio, comecei a empreender, comecei a fazer as coisas que as pessoas geralmente querem te travar. E pode acreditar, deu muito errado. Deu muito errado, tudo foi de ladeira abaixo, tudo que eu fazia parecia que não estava dando certo. E a única coisa que vinha em mente era desistir, era parar, porque eu não tinha resultado, eu não tinha dinheiro, eu não sobrava nada. Mas o mais interessante que eu percebi foi o seguinte: eu conseguia manter as contas. Eu conseguia pagar o aluguel da empresa, eu conseguia pagar as despesas básicas, mas não sobrava dinheiro para mim. Foi até um tempo que começou um pouco a prosperar e não demorou muito também, não soube administrar naquela época e quebrei. Tentei outro, deu um pouquinho certo, quebrei novamente. E eu acreditei que, devido ao ambiente também, né? Comecei a acreditar que realmente aquilo não era para mim. O correto seria mesmo eu trabalhar para as pessoas, ou seja, realizar o sonho do meu patrão e não o meu. Não que tenha nada de errado com isso, mas naquele cenário que eu me encontrava, era tudo ou nada, ou era aquele
valor ali que você receberia ali de R$ 900. Cheguei a ganhar, né, bem menos às vezes, mas era o que eles estavam oferecendo. Ou você não tinha suas contas pagas. E foi na última vez que eu saí do meu emprego, que eu terminei o estabelecimento, né, que eu fechei o meu empreendimento, eu resolvi trabalhar novamente para uma empresa que era de franelinha. E o que era mais interessante é que essa empresa de franelinha, eu fui trabalhar exatamente aonde era o meu restaurante, na porta. E todas as pessoas que passavam, que me conheciam, falavam: como que você quebrou, como que isso deu errado, como que isso pôde acontecer, porque ninguém via a dor, né? Ninguém viu o que estava acontecendo no escuro. Muitas pessoas achavam que estava indo muito bem porque eu estava conseguindo só pagar, só manter o comércio. Mas para mim não sobrava nada. E esse emprego, foi até um rapaz que eu tinha conhecido, ele conseguiu me encaixar lá. E eu comecei a ganhar R$ 900 com mais bonificação, você ganhava uns 1.200. Na época eu tinha pensão para pagar. Comecei a fazer filho cedo, né? Então eu tinha que prestar conta. E é uma conta alta, né? Para quem ganha pouco, é uma conta alta. E foi exatamente isso que aconteceu nessa minha trajetória. E com praticamente foi o quê? 3 meses, nem 3 meses, menos de 3 meses. Se a gente conseguir olhar aqui, ó, no momento que eu entrei, não sei se vocês conseguirem ver aqui, ó, 2017 para 2000, mais ou menos, 2017 mais ou menos. E eu fiquei 2 meses, cara. Fiquei 2 meses, cheio de dívida, cheio de problema, cheio de BO ali, tudo frustrado, sabe? Tudo já desacreditado. Ainda mais que eu pensava, eu comecei a trabalhar cedo e eu não achava justo viver uma vida que eu estava vivendo, trabalhando incansavelmente, pegando ônibus lotado. Ou seja, era a minha dor, era a minha frustração comigo mesmo. E naquele dia eu cheguei no meu emprego e resolvi pedir as contas. Nesse emprego aqui, que já estava ruim com ele, mas ficaria mais ruim ainda eu saindo dele. Foi exatamente isso que eu fiz. Porque eu não admitia. Eu não admitia. Porque eu vi que não era possível viver. Eu tinha que pagar a pensão, eu tinha que pagar as dívidas, eu tinha que pagar as contas, eu tinha que manter a casa. E como que eu ia fazer isso com R$ 900? E foi aí que eu resolvi entrar para o mundo da internet, né? Na verdade, eu já estava na internet um pouco, mas é aquilo. Você tem uns resultados, mas como você é para você, você não sabe se de fato você vai dar continuidade com aquele resultado. Você acaba ficando um pouco com medo, porque você acredita que o mais certo é você saber que todo mês você vai receber. Então aquilo ali acaba te deixando confortável, acaba te deixando sendo uma pessoa covarde com você mesmo. Foi aí que eu realmente, definitivamente, prometi para mim mesmo que eu nunca mais trabalharia para ninguém, a não ser para mim mesmo. E foi exatamente isso que eu fiz de 2017 para cá. Eu literalmente mudei o rumo da minha história. A minha vida estava caminhando para o fracasso. Cada mês que passava, eu adiava. Cada mês que passava, eu ficava procrastinando de fazer alguma coisa para mim. Eu sempre acreditava que existia alguma pessoa que poderia fazer aquilo por mim. Olha que louco, você talvez deve estar nesse cenário. Mas o que eu quero te trazer aqui é que como que uma pessoa, olha aqui, com 14 anos de idade começou a trabalhar, tem uma história para contar, ganhava R$ 220, mudou a realidade. Como que eu consegui? Tomando uma decisão
dura, que ninguém me apoiou praticamente, a não ser minha esposa. E foi uma decisão que muitas pessoas me criticaram, muitas pessoas me julgaram que eu era sonhador, que não valeria a pena. E hoje eu tenho tudo quanto é tipo de business aí, tudo quanto é tipo de negócios espalhado, que eu posso hoje viver realmente com liberdade, poder acordar a hora que eu quiser, pegar meus filhos na escola, comprar algo sem precisar de ficar pichinchando o preço, que foi isso que a gente foi ensinado. Porque a gente foi ensinado, porque a gente ficou preso nessa porra. A gente acredita que se a gente não se desgrudar disso, a gente não tem como pagar as contas. Fica muito arriscado a nossa vida. E eu sei que de fato a gente precisa pagar as contas. Mas como que você consegue resolver a sua vida se você não dá um basta nisso? Você sempre vai ficar adiando. Vai ser sempre o próximo mês. E naquele mês você trabalha. Depois mais o próximo mês e passa um ano. E você olha para trás. E em um ano você ficou preso no modelo de negócio que jamais vai mudar a sua vida. E eu sei que o que eu estou falando aqui é para poucas pessoas que vão entender. Mas é para poucas mesmo. São essas pessoas, é você aí que quer, que não aguenta mais tomar pancada, não aguenta mais tomar esporro, não aguenta mais saber que você é um puta de um funcionário, um puta de uma pessoa foda no que você faz, na sua função, mas você não vê valor. Você não consegue ver aquela empresa te valorizando. E tá tudo bem. A gente não tem controle sobre outra pessoa, sobre outras coisas. A gente tem controle sobre a gente, sobre nós. E se você hoje tem controle sobre você, você tem controle sobre mudar o rumo da sua história. Assim como eu mudei a minha. E quem sabe você consiga também hoje. Hoje não, né? Mas daqui a um tempo, estar diante dessa mesma câmera que eu estou e compartilhar a sua história com outra pessoa. Porque só assim você talvez consiga ajudar outra pessoa. E às vezes você não precisa de... Às vezes a gente acha que ajudar é só dar um dinheiro, fazer... dar fazer uma doação para alguém. Não. Às vezes você trazendo a sua história de superação, trazendo o que você fez para mudar a sua realidade, saiba que você pode estar ajudando muitas pessoas. E é isso que muitas pessoas não entenderam ainda. Mas somente muda quem segue, quem age, quem está determinado, quem está olhando ali, ó, e vê que, cara, quantos anos eu tô nessa porra aqui e eu não mudo a minha vida. Eu falo porra porque é uma porra mesmo. É uma droga, velho. Vai me desculpar, mas é uma droga. E a empresa, ela não é culpada, o patrão não é culpado. Porque ele aprendeu a fazer essa porra funcionar. Se não fosse ele, você não teria seu emprego. E assim também, você tem que perceber que se você está incomodado com a sua vida, não é a empresa, mas é sobre a sua vida estatalada, sabe? Travada, engessada. E se você não aguenta isso, saia imediatamente. Assim como eu fiz e dê a volta por cima. Como que você vai fazer? Como que vai ser? Quem vai te apoiar? Eu não sei. Quantas noites você vai chorar? O tempo que você vai ficar sem dinheiro, talvez. Eu não sei como que vai ser. Até porque nessa jornada também, né? Eu fui fazer várias outras coisas também. E às vezes eu chegava em casa e corria pro computador, e estudando, se dedicando. Cada dia mais eu me dedicava, porque eu via que ali, sim,
que eu poderia mudar a minha realidade de forma mais rápida. E talvez você hoje tenha 2, 3 horas, mas não se dedica o mínimo. Às vezes você tem, até mais tempo e não se dedica no menor tempo possível. Mas no mesmo tempo você deseja uma vida boa, você deseja abundância. E aí você olha outras pessoas e às vezes você sente até ódio que uma pessoa está conseguindo e você não. Sabe quando você tem ódio da pessoa que foi lá, fez e conseguiu? Você simplesmente está afastando tudo aquilo de você. E hoje eu quero trazer isso para você que quer mudar de vida. Para você que não aguenta mais acordar cedo. Acordar cedo nem tanto, né? Porque até hoje eu acordo cedo. Virou uma mania, um costume. Mas é a liberdade. É a qualidade de vida. É você poder fazer o que você realmente quer, não o que as pessoas determinam. É você morar onde realmente deseja, não onde você pode. É você comprar o carro que você quer, não o que você pode. Isso é você realmente viver o extraordinário. E é lógico que cada um vai viver da forma que acredita que é bom. E aí eu te pergunto, diante o seu momento, diante do seu cenário atual, pare e analisa tudo o que você pensa, tudo o que você acha. Não importa. Mas a pergunta é, te trouxe resultados? Se não te trouxe, você precisa imediatamente mudar essa rota, mudar essa mentalidade. E o principal, tomar a sua decisão. Porque sem ela, você vai continuar aí.